Eu fui convidado a falar sobre esse tema, Constituição e crise constitucional, e eu vou pedir licença para talvez defender uma posição aqui um pouquinho mais cética em relação à Constituição. É claro que nós temos muito o que celebrar nesses 30 anos, né? Mas o meu ceticismo ele se apoia no seguinte ponto: eu acho que o que nós devemos defender, o que tem sentido defender como uma questão de princípio, não é a Constituição em si, é o Estado democrático e republicano, que pode ou não ser melhor assegurado por uma Constituição em especial, por uma Constituição qualquer, ou no caso particular, a nossa. Mais que isso, mesmo se o objetivo é defender politicamente a Constituição, olha, essa é uma tarefa essencialmente política, e como qualquer tarefa essencialmente política, ela demanda uma certa dose de realismo, de ceticismo. Então, até para defendê-la, e seguramente ela tem muito o que merece ser defendido, mas até para defendê-la com propriedade, nós precisamos de um pouco mais de análise fria, realista e cética do que propriamente celebração. Eu vou tocar em dois pontos aqui que eu acredito que talvez não sejam os fatores decisivos, mas certamente colaboram de maneira muito importante para gerar uma situação de crise institucional, de crise constitucional, como preferiu o professor Samuel. Basicamente, dois fatores. Em primeiro lugar, eu vou me deter melhor sobre isso no meu tempo de exposição, o desenho institucional que a nossa Constituição que adotou empodera demasiadamente o sistema judiciário. Ele empodera demasiadamente o sistema judiciário com poder político, explicitamente político. Construímos um sistema de controle de constitucionalidade que faz com que, na prática, praticamente todo tipo de assunto politicamente relevante possa ser objeto de revisão judicial e de uma revisão judicial cada vez mais exercida monocraticamente e cada vez mais exercida monocraticamente por não apenas ministros do Supremo, como ficou claro agora essa semana, mas por magistrados que concebem a si próprios, eventualmente, como uma espécie de Assembleia Constituinte permanente que pode decidir monocraticamente. Mais que isso, a nossa Constituição, e na raiz de muitos dos problemas que ainda não surgiram e que vão explodir a partir do ano que vem, a nossa Constituição e reformas posteriores adotaram um modelo que empodera o sistema judiciário, Poder Judiciário e Ministério Público, também no aspecto orçamentário, de uma maneira que é não apenas incompatível com qualquer sistema democrático estável, mas que é incompatível com aspectos elementares da física. O orçamento do Poder Judiciário e do Ministério Público não cabem mais no nosso... Eles já superaram limites físicos e matemáticos. Isso ainda vai explodir a partir do ano que vem, mas, enfim. Eu vou me deter melhor sobre esses dois aspectos e por que eu acredito sejam aspectos do nosso sistema constitucional que colaboram para uma situação de crise permanente. E em determinados contextos de conflito político e crise econômica, eles se tornam fatores decisivos. Bom, em primeiro lugar, o nosso sistema de controle de constitucionalidade. O que nós fizemos em 1988, e por isso eu digo que é necessário um pouquinho de ceticismo quando celebramos a ordem constitucional, o que fizemos em 1988 foi o seguinte: pegamos um sistema judiciário herdado da ditadura e, sem realizarmos nenhuma reforma minimamente relevante, empoderamos o Poder Judiciário, do ponto de vista político. Ampliamos as competências para o controle de constitucionalidade, que já eram grandes, mas nós as tornamos, a Assembleia Constituinte a tornou ainda maior, e, no decorrer dos anos 90, via reforma legislativa, ampliou ainda mais essas competências. Ora, por que isso é decisivo?
Bom, em primeiro lugar, como é que como é que isso poderia dar certo? Durante uma transição de um regime autoritário para uma democracia, todo um segmento do Estado, todo um segmento da burocracia pública, que já possuía uma boa quantidade de poder político, todo esse segmento, ao invés de ser submetido a reformas de natureza democrática, não. A esse segmento é concedido mais poder político e mais fechamento institucional. Claro que quando, lá pelos final dos anos 90 e início dos anos 2000, surgiram as tentativas de adoção de um modelo de controle externo do Poder Judiciário, é óbvio que não tinha o menor risco desse negócio dar certo, porque o próprio Poder Judiciário, agora empoderado, passou a revisar as tentativas de construção de sistemas de controle externo e, claro, a impor severos limites à sua adoção. De modo que o que temos hoje, inclusive, é preciso muita boa vontade para afirmar que temos hoje no Brasil um sistema de controle externo do Poder Judiciário. O CNJ é um sistema de controle essencialmente interno, dado que a quase totalidade dos membros do órgão são oriundos do próprio sistema judiciário, e não apenas do sistema judiciário, mas da cúpula do Poder Judiciário. Mas volta à questão do controle de constitucionalidade. Por que ele é um fator, seguramente um fator de crise constitucional? Veja, controle de constitucionalidade não é uma típica atividade jurisprudencial. Controle de constitucionalidade, o Magno lembrou aqui muito bem, o controle de constitucionalidade, seja ele exercido por qualquer instituição, o chefe do Executivo, o Legislativo, ou o Poder Judiciário, controle de constitucionalidade é uma atividade essencialmente política. Não porque aqueles que o exercem têm filiação partidária ou coisa do gênero, mas todas as vezes em que uma decisão é tomada em sede de controle de constitucionalidade, o quadro é e sempre será o seguinte: uma comunidade política dividida sobre quais regras devem valer por sobre toda a comunidade política, uma sociedade dividida, um parlamento dividido, um tribunal dividido. E uma maioria determinada prevalece. A questão é saber qual maioria determinada prevalecerá. Onde há o assim chamado controle judicial de constitucionalidade, um tribunal detém a última palavra sobre essas questões políticas fundamentais. Quais regras gerais e abstratas devem valer sobre todos. Ao fazê-lo, ao decidir, ele decide simultaneamente sobre quais são os limites do seu poder político e os limites do poder político da outra instituição. Ora, ele não funciona mais, portanto, o tribunal como um típico tribunal, uma instituição imparcial, uma instituição fora da disputa política imediata. Ele é um agente, ele é um participante. Bom, isso não deveria parecer mais tão abstrato. Imaginem, dado que nós temos inúmeros exemplos de situações em que, no caso, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, em sede de controle de constitucionalidade, e não apenas abstratamente, em causa própria no sentido institucional, porque uma vez que declara a lei inconstitucional, ele afirma que é a sua opinião que deve prevalecer e não a opinião da outra instituição com a qual ele conflita. Mais que isso, o tribunal tem decidido em muitas questões em causa própria, inclusive em matérias que envolvem gestão de verbas, gestão de recursos. Imaginem o tribunal decidindo sobre uma eventual emenda à Constituição destinada, cujo objeto fosse a redução das competências do próprio tribunal para o exercício do controle de constitucionalidade. Imagine o tribunal discutindo a constitucionalidade de uma emenda constitucional, de uma proposta de emenda constitucional, cujo teor fosse a criação de um sistema de controle de constitucionalidade concentrado, como é o caso, na verdade, na imensa maioria das democracias constitucionais. O simples fato de que um tribunal possa decidir sobre isso, ele decidir sobre a constitucionalidade de uma emenda à Constituição que define os seus próprios poderes. O simples fato de que ele, hipoteticamente, possa decidir sobre isso mostra que é a prova definitiva de que o controle de constitucionalidade não é uma atividade tipicamente jurisprudencial, mas essencialmente política. E por isso, repito, em democracias constitucionais mundo afora, é muito comum que essa atividade seja concentrada
num único, assim chamado, tribunal, e retirada, portanto, da atividade tipicamente jurisprudencial. Juízes de primeira instância, tribunais, eles não atuam, não devem atuar, na maior parte das democracias constitucionais, no exercício do controle de constitucionalidade. Eles se dedicam à aplicação das leis. Eles não se dedicam propriamente a avaliar se as leis são inconstitucionais. Porque aqui nós temos um aspecto que é essencialmente ideológico. Por trás de toda uma retórica, de assegurar a supremacia da Constituição, essencialmente o que ocorre é o que nós terminamos construindo é a supremacia não da Constituição, mas a supremacia de instituições judiciais, a supremacia de quem fala por último. Por trás de toda uma retórica que aparentemente que associa o controle judicial de constitucionalidade à supremacia da Constituição, o que terminamos construindo é uma situação em que tribunais têm assegurado a supremacia de suas opiniões políticas por sobre as opiniões políticas dos demais. Afinal de contas, cada vez que uma questão surge, uma questão relevante surge, quando se trata do controle de constitucionalidade das leis, é porque há uma divisão política razoável na comunidade, no parlamento e fora dele. Então, é um pouco falacioso também afirmar que o controle de constitucionalidade assegura o cumprimento da Constituição, já que nós divergimos sobre o significado dela. O máximo que o controle judicial de constitucionalidade pode assegurar é a supremacia de uma instituição determinada, seja ela lá qual for. Pois bem, em 88 e a partir de 1988, nós fomos além. Nós não apenas mantivemos um sistema de controle de constitucionalidade que empoderou bastante o Supremo Tribunal Federal, como via outras reformas legislativas, nós concedemos a cada magistrado na primeira instância um enorme poder para revisar, inclusive, a aplicação de emendas à Constituição. No final das contas, o que nós temos é o seguinte: uma situação em que cada magistrado, uma vez empossado, tem fortes incentivos institucionais para pensar a si próprio como alguém que, para usar a expressão bastante significativa do ministro Luiz Fux na semana passada ou retrasada, é alguém que integra uma instituição que é a única capaz de salvar o país da crise institucional que nós vivemos. Não é sem motivo que surgem teses e elas podem gozar de alguma respeitabilidade, sinceramente acredito que imerecida, como aquela advogada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, segundo a qual o Tribunal Constitucional deve funcionar como uma espécie de guardião iluminista da nossa democracia. Uma espécie de guardião, uma instituição capaz de fazer avançar as instituições políticas, fazer avançar a democracia quando os canais de participação democrática estão bloqueados. Não é à toa que essas teses surgem, porque o incentivo para que elas surjam é gigantesco. É muito poder concedido a seres humanos normais para que eles não passem a pensar. E é conceder muito poder político a seres humanos normais, de modo que é natural que eles passem a pensar sobre si próprios como dotados de uma missão, uma espécie de missão de salvação, como é o caso que é bem expressa por essas teses recentemente citadas pelos ministros, defendidas pelos ministros Fux e Barroso. Então, o nosso sistema de controle de constitucionalidade ele precisa de profundas reformas. Repito, o que está em jogo quando falamos em controle de constitucionalidade não é propriamente a efetivação da Constituição, porque nós divergimos sobre qual é o significado dela. O que está em jogo quando falamos em controle de constitucionalidade é quem decide sobre isso, é quem decide sobre o significado da Constituição. E nós temos uma Constituição que permite a qualquer um de nós aqui, liberais e socialistas, seja lá qual for o nosso credo político, nós somos capazes rapidamente de encontrar algum princípio constitucional e traduzir as nossas crenças políticas, todas elas legitimamente defensáveis na arena
pública, né, somos capazes rapidamente de traduzir as nossas crenças políticas em princípios constitucionais e exigir a sua aplicação pela via judicial. Pronto. É óbvio que isso é um fator, pode ser um fator de crise constitucional, uma vez que uma Constituição, a estabilidade de uma Constituição democrática, ela depende do acatamento das regras do jogo e ela depende desse fato um bocado bruto, que é a autorização para governar pela via do processo majoritário. Né? Um outro fator relacionado ao primeiro, que é também um gigantesco fator capaz de estimular crises constitucionais, é o relacionado, são as competências também relacionadas, por óbvio, ao exercício do controle de constitucionalidade, são as competências que o Poder Judiciário o sistema judiciário vem crescentemente se autoconcedendo para revisar típicos atos administrativos. Né? Por trás de teses, muitas vezes aparentemente charmosas, né? Como direito fundamental, uma boa administração e coisas do gênero, cujo significado mais objetivo termina sendo sempre a redução do poder discricionário da administração pública, por trás dessas teses, embora elas sejam apresentadas, também elas, como uma defesa da supremacia da Constituição e dos princípios constitucionais contra o exercício bruto do poder político, agora pelo Poder Executivo, por trás de toda essas rebuscadas construções intelectuais, o que nós temos também é uma questão muito politicamente objetiva. É a transferência de poder político discricionário, é a transferência da discricionariedade do gestor público para magistrados, para o Poder Judiciário. Todas as construções teóricas que, de algum modo, visam a drástica redução, pela via da retórica da supremacia constitucional, a drástica redução das competências do Poder Executivo para o exercício do poder discricionário, elas, no final das contas, longe de controlarem a discricionariedade administrativa, o que elas fazem é simplesmente transferir a autoridade para o exercício do poder discricionário do Executivo para o Judiciário. Isso também não é feito de maldade, é normalmente de boa-fé, são incentivos, né, que os magistrados e promotores encontram nas instituições e, como seres humanos normais, eles utilizam esses incentivos, reagem aos incentivos. Mas o fato muito objetivo é o seguinte: a gestão pública, seja ela de competência do Poder Executivo, de governantes eleitos ou de magistrados concursados, a gestão pública exige sempre, e sempre exigirá, do contrário, ela não tem sentido a sua existência, a gestão pública ela exige sempre e sempre exigirá a decisão sobre a gestão de recursos que são escassos, priorizando determinadas escolhas, determinadas opções, em detrimento de outras. É claro que devem haver controles a esse tipo de exercício. Mas o que nós estamos vivenciando no dia a dia da administração é outra coisa. Longe de haver um controle propriamente, o que poderia ser exercido, inclusive, pela via de criação de tribunais administrativos, o que nós estamos vivenciando cada vez mais, longe de ser um controle dos excessos da administração, é a transferência de poder administrativo do Executivo para o Judiciário, cada vez mais juízes e promotores demandando a execução de determinadas políticas públicas sem qualquer planejamento, ainda que de boa-fé, ainda que com alguma habilidade retórica de justificar as suas preferências com base em princípios constitucionais, porque, afinal de contas, tem princípio para qualquer coisa, né? Mas, longe de haver propriamente um incremento do controle da administração pública, o que nós estamos vivenciando é, paradoxalmente, a maior concentração da competência para o exercício do poder discricionário. Só que agora não mais no Executivo, não mais num poder que é, afinal de contas, o poder constitucionalmente incumbido da realização de uma série de tarefas, das principais tarefas de gestão em termos de saúde, educação e segurança pública. Paradoxalmente, o resultado da disseminação da prática judicial assegurada por toda um conjunto de retóricas sobre o controle, a redução do poder discricionário e o direito fundamental à boa gestão, paradoxalmente, o que nós estamos vivenciando é longe de ser
o maior controle do exercício do poder discricionário, são maiores arbitrariedades no exercício do poder discricionário, só que agora não mais praticadas pelo Executivo. E essas arbitrariedades, é natural que ocorram arbitrariedades, dado que o que está acontecendo é cada vez mais a sua concentração num órgão que decide e julga, portanto, fala sozinho, sem controle. Esse é um aspecto decisivo que tem impactado profundamente a gestão pública. E é um aspecto também ele que encontra suas origens na Constituição de 88. No sistema constitucional, no sistema de controle de constitucionalidade adotado em 1988. Um terceiro fator, também ele institucional, também ele resultado da ordem adotada, do arranjo adotado em 1988, e que eu mencionei brevemente, é o modo como nós conferimos poder orçamentário, também ele, às instituições judiciais. O sistema judiciário brasileiro, Ministério Público, mais Poder Judiciário estrito sensu, já não cabem mais no orçamento. Nós já vivenciamos disparidades hoje que são absolutamente inconcebíveis em qualquer sistema constitucional democrático. No planeta Terra inteiro, em todas as democracias constitucionais mundo afora, o sistema judiciário ele corresponde a 0,6%, 0,8% do PIB. No Brasil, ele já ultrapassa 2% do PIB. Isso não é pouca coisa, isso é muita, muita, muita coisa. Mais que isso, essa é uma discrepância gigantesca, é um fator de concentração de renda gigantesco numa sociedade já profundamente desigual. De toda essa grana que vai para o Judiciário, que vai para o Ministério Público e que deveria ser gerida democraticamente, esse imenso volume de recursos, proporcionalmente, de maneira crescente, é cada vez mais destinado à remuneração. Não é à toa que, quando magistrados reclamam corretamente do estado, muitas vezes lamentável, em que se encontra a estrutura da primeira instância, eles têm toda a razão, isso é verdade. Quem advoga na área sabe o quanto isso é verdadeiro. Mas é claro, porque cada vez mais há uma discrepância gigantesca na destinação dos recursos. Paradoxalmente, o Brasil ele se encontra dentro dos países que possuem a menor quantidade de magistrados por habitante. Olha, se vocês comparam o Poder Judiciário brasileiro com o Poder Judiciário na Alemanha, na Argentina, na Costa Rica, na Itália, são países tão distintos. A porcentagem, o impacto no PIB é muitas vezes menor. Em geral, é 30%. E, no entanto, a quantidade de magistrados por habitante é muito superior. Claro, os vencimentos são menores. Esse é um problema que nós precisamos enfrentar, porque o impacto no orçamento dessas instituições ele não está estável, ele vem crescendo. E, como é bastante sabido, o Brasil ele enfrenta problemas fiscais gravíssimos, que ainda não explodiram esse ano, mas vão explodir no ano que vem. Isso terá que ser enfrentado de algum modo. É um fator gigantesco de crise institucional. E vejam vocês, como imaginar a adoção de um sistema de organização, de um modelo de organização do Poder Judiciário, que o torne compatível, que o torne o seu orçamento, a sua gestão do orçamento, compatível com um sistema efetivamente republicano e democrático, se não pela via de uma profunda reforma constitucional. Uma profunda reforma constitucional que impactaria diretamente nos interesses mais imediatos, mais elementares do próprio Poder Judiciário, que detém uma enorme competência para o exercício do controle de constitucionalidade. Como fazê-lo? Veja, nós poderíamos imaginar é barato, imaginar é de graça, né? Nós poderíamos imaginar facilmente modelos, um orçamentário, o outro de controle de constitucionalidade, capazes de conter essas arbitrariedades. A adoção de um sistema de controle de constitucionalidade similar a que existe, repito, na imensa maior parte das democracias constitucionais mundo afora, sobretudo na Europa ocidental. Um modelo de controle de constitucionalidade concentrado, um tribunal constitucional, com membros, também eles, assim como o nosso caso, indicados pelo Poder Executivo, aprovados pelo Poder Legislativo e dotados de mandato.
né, retirando do Poder Judiciário estrito sensu a competência para declarar a inconstitucionalidade das leis. Alguém brincou no Twitter, eu achei, não lembro agora quem foi, mas eu acho profundamente correto do ponto de vista teórico. A crise da civilização começou quando alguém inventou de dizer que os juízes não deveriam ser meros aplicadores das leis, com ênfase nos meros, porque isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, né? O Poder Judiciário incumbe, sim, essa nobre tarefa de aplicação das leis, não de sua revisão legislativa, né? O Poder Judiciário, estrito sensu, deve aplicar as leis. A análise de sua constitucionalidade é uma tarefa explicitamente política e deveria pertencer a uma instituição especial. E poderíamos pensar também num sistema de gestão orçamentária, também ele similar ao modelo europeu continental. Na Europa continental, tribunais, a segunda instância do Poder Judiciário, não possuem todas essas tarefas, competências de gestão que possuem aqui os tribunais no Brasil. Elas competem a um órgão de controle externo. Ele sim externo, porque a sua imensa maioria é composta de integrantes dos outros poderes, indicados, né, pelo parlamento e tudo mais. Eles sim responsáveis pela apresentação das peças orçamentárias e coisas do gênero. Mas, certamente, propostas dessa natureza esbarrariam, repito, no imenso poder político que possuem os nossos tribunais hoje, para bloquear reformas nesse sentido. Por isso, concluindo, eu concordo com o Luiz Magno no essencial. O controle de constitucionalidade é uma competência essencialmente política, porque o que está em jogo é decisão institucional. Mas, por outro lado, apenas acho que é um tipo de consideração que nós deveríamos fazer. É claro que não vivemos hoje o melhor momento, né, para produzir grandes reformas constitucionais, muito menos, né, assembleias constituintes ou coisas do gênero. Mas nós também não deveríamos rejeitar pura e simplesmente qualquer sugestão nesse sentido. Repito, o que está em jogo e o que deveria ser defendido por princípio é o Estado republicano e democrático, não qualquer arranjo constitucional adotado. E a nossa Constituição, se por um lado é garante dos direitos, e ela por outro lado, ela nos legou também certas instituições, certos arranjos institucionais que são, sim, responsáveis, ao menos em parte, pela situação de crise institucional que vivenciamos. E são fatores que se tornarão ainda mais explosivos a partir do próximo ano, né? Mas era isso. Muito obrigado.